Olá, tudo bem? O meu nome é Elaine Volpe, eu sou servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, mediadora judicial, gestora do Sejusc da cidade de Araçatuba, interior também do estado de São Paulo, e instrutora em mediação judicial pelo CNJ. Eu estou muito contente, muito agradecida pelo convite dessa corporação de estar com vocês no dia de hoje, para falar em especial sobre aspectos legais da mediação, sobre a Lei 13.140 de 2015. E o meu agradecimento vai à pessoa do oficial responsável pelo conteúdo deste evento, deste curso, não é? Muito me alegra falar sobre esse tema, então, de fato, eu estou bastante feliz. Eu vou pedir para vocês, de início, antes que falemos diretamente da Lei 13.140, que vocês me autorizem a falar sobre o início, né, fazer um breve histórico do início da implantação do sistema autocompositivo no Brasil, que data ali da década dos anos 1970, quando os primeiros estudos, com fonte especialmente americana, né, começaram a nortear o pensamento do sistema judiciário nacional. Os responsáveis pela justiça no Brasil, também dos anos 1970, já aqui chegando a 1990, foram muitos estudos, foram muitos pilotos, digamos assim, né? E eles fizeram, então, uma clara opção pela inclusão da mediação como uma forma ampla de uma negociação assistida por um terceiro, imparcial, não é? Facilitador de comunicação, como um método, então, novo e que passasse a ser preponderante no ordenamento jurídico nacional. Então, houve um sentimento de relevância, né, da incorporação dessas técnicas e processos autocompositivos no sistema processual. E a busca? A busca era realizar com mais satisfação os interesses das partes. Então, iniciou-se uma nova fase de orientação da autocomposição, que trazia, né, no seu esboço de preocupações, por exemplo, a satisfação do usuário, por meio de técnicas mais apropriadas, né, um ambiente adequado que proporcionasse mais conforto, uma situação que propiciasse melhores debates, e também a preocupação com a relação social entre mediador e parte, uma relação social que favorecesse também esse entendimento, essa facilitação, não é? Então, a ideia inicial e implantado esse novo sistema de resolução de conflitos, a ideia inicial de efeito para isso é de que o jurisdicionado passasse a sentir uma justiça mais justa, mais humanizada, não é? Melhorando sua percepção de justiça, unindo-se a isso também a confiabilidade no sistema de justiça, por conta de ouvir as pessoas, não é? Preocupar-se com a sua satisfação, fazer questão da sua participação. Então, isso passou a ser, de fato, um tema, uma direção, não é? Uma direção a ser tomada, na verdade. Em 1995, eu vou tomar a liberdade de chamar de primeiro passo, não é? Dessa implantação de política pública, nasceu ali a Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Ela é, digamos assim, um rascunho de um caminho novo, não é? Mas uma vez decidida a estratégia, ou melhor, uma vez tomada a decisão da implantação de uma nova política de tratamento mais adequado de conflitos, era necessário que isso ocorresse também com algum planejamento estratégico. Então, onde é que pousaram ali os olhares dos profissionais que cuidariam, então, dentro do sistema de justiça, desse assunto? Primeiramente, evidentemente, um planejamento adequado, né, de um programa de autocomposição forense que considerasse a realidade fática, tanto da unidade da federação, quanto da sua comunidade. Em segundo lugar, veio também a preocupação e a montagem da estratégia
para treinamentos de mediadores. Nós precisávamos de profissionais que até então não existiam, né, exatamente entre nós. O que se tinha no juizado especial eram profissionais voltados ao acordo, mas sem as técnicas, as ferramentas e sem um planejamento estruturado do que seria essa política pública, né? E, em terceiro lugar, também houve uma preocupação de se providenciar, não é, a oportunidade adequada para que as pessoas pudessem diretamente participar desse processo autocompositivo. O cidadão passaria, então, a participar. Isso tudo com fins ao que eu já mencionei: satisfação, mudança de percepção sobre o sistema judiciário, não é? A sensação de justiça justa e confiável. Então, passa-se a estabelecer, com a Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, um sistema de autocomposição como sendo solução prioritária para os conflitos de interesse no Brasil. É uma inauguração histórica que permeia e norteia os trabalhos da mediação, especialmente, claro, a judicial, até hoje. No capítulo 1 da Resolução 125 do CNJ, já no primeiro artigo, evidentemente, a inauguração. Então, ficou instituída a política pública, né, de solução, de tratamento mais adequado dos conflitos de interesse. A tendência seria de assegurar, seria e né, ainda de assegurar a todos o direito à solução de conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Então, uma justiça mais próxima, não é? Uma vez que você judicializa, você está outorgando ao terceiro, outorgando ao Estado a solução daquele seu conflito. Uma vez instalada a política pública, você analisa a natureza e a peculiaridade, portanto, você tem um diagnóstico mais completo e também, né, o que te leva à solução mais literalmente adequada, né? Uma repetição de palavras, mas é isso mesmo. Então, o enquadramento, digamos assim, né, considerada a natureza e a peculiaridade do conflito. Isso, claro, em substituição, num primeiro instante, da decisão adjudicada. Bom, o CNJ, claro, ficou responsável pela implementação, não é? Pela disseminação dessa cultura nova de pacificação social. E, através da emenda número 1, a Resolução 125, trouxe também centralização das estruturas judiciárias, a adequada formação e o treinamento dos servidores e dos conciliadores, né, e mediadores, e também o acompanhamento estatístico específico. Então, começa, na Resolução 125, a tomar forma essa nova política. O CNJ passa a implantar e ajudar, auxiliar os tribunais, que serão, então, o segundo passo, não é? Na implantação dessa política. Em que o CNJ auxilia? Ele centralizou para as estruturas judiciárias, como eu disse, então, para cada tribunal, não é? A tarefa de dar andamento à política pública, e ele passou a auxiliar na capacitação, no credenciamento e na realização de formação de pessoas, e também, claro, no acompanhamento estatístico para monitoramento, não é? Dos passos e dos progressos desse programa que foi organizado. Também traz a Resolução 125 a organização para a participação de uma rede de entidades públicas e privadas que, junto com o Poder Judiciário, né, passariam, então, a ampliar ainda mais esses tentáculos de distribuição da política de pacificação de conflitos. O CNJ estabelece as diretrizes de implementação, são convênios, né, com universidades, instituições, entidades públicas, como eu já disse. O CNJ desenvolveu um parâmetro curricular, também desenhou, né, ações voltadas à capacitação e tomou para si, no primeiro momento, essas capacitações, tanto de professores para a área de mediação, quanto dos mediadores em si.
Também traz a Resolução 125, no seu anexo 3, o Código de Ética, não é? Ele regulamenta o Código de Ética para a atuação de mediadores e de conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsia. Também estabelece, o que é muito importante, uma interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, né, uma entidade tão importante para o desenvolvimento, evidentemente, da justiça como um todo. O CNJ cria também, ali, já em 2010, o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e de Conciliadores, cria um sistema de mediação e de conciliação digitais ou à distância, não é? Cria o Portal da Conciliação e também cria diretrizes e parâmetros para a remuneração dos mediadores, criando na sequência também o monitoramento, inclusive através por meio de pesquisas judiciárias, da instalação dos sejusques através dos tribunais. Então, você verifica assim, o CNJ inaugura, implementa a política, auxilia na capacitação, faz o monitoramento, estabelece a rede de colaboradores, não é? Entidades públicas e privadas, e depois ela monitora e acompanha, e presta também apoio em cada tribunal às instalações e à implementação dos sejusques. Somos nós, não é? A linha de frente. No capítulo 3 da Resolução 125, vem, então, o tratamento a respeito dos núcleos em cada tribunal. O CNJ precisou descentralizar esse assunto. O Brasil é um país de território continental, né? Então, só o CNJ não faria esse trabalho, senão com a participação dos tribunais. Dentro dos núcleos, dentro do NUPEMEC de cada estado ou de cada tribunal, não é? Nós temos, então, esse personagem que vai desenvolver a política pública judiciária dentro do seu estado, ele tem autorização para planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas, né, ao cumprimento dessa política pública e de suas metas, também atua na interlocução com outros tribunais, então os NUPEMECs, eles se comunicam de estado para estado, a nossa presença aqui pode ser um demonstrativo disso, né? E instala, finalmente, os sejusques, que são os centros. No NUPEMEC também incentiva e promove capacitações, não é? Cria e mantém também os cadastros locais, estaduais, de mediadores e de conciliadores, e também regulamenta, se for o caso, no âmbito local do Estado, a remuneração dos conciliadores e mediadores, como ela é hoje, inclusive. A maneira como se admite num tribunal um mediador. Para alguns estados, através de concurso público, para outros estados, através da instituição do personagem auxiliar da justiça. Então, pessoas que se voluntariam no primeiro momento e no segundo momento passam a receber das partes os seus honorários. Então, de que forma eu entro, não é, na política pública para ser mediador ou para ser conciliador? Em alguns estados por concurso público, em outros estados propondo, não é, apresentando-se via currículo, com o atendimento, claro, dos requisitos do provimento local de admissão, propondo-se a atuar, né, nos sejusques depois da capacitação, né, diga-se de passagem. Vamos falar um pouquinho de sejusque, não é? Que é a nossa ponta, né, nossa linha de frente. Então, as unidades do Poder Judiciário, os sejusques, elas fazem as sessões de conciliação e de mediação. Elas implantam efetivamente a política pública, a exercitam diante da população, diretamente. Elas também podem atuar de maneira itinerante, conforme o projeto que se proponha naquele momento, tem autorização para isso, e também se pode estender os serviços do Sejusque para unidades em outros prédios, em outros órgãos até, né? Para efeito, por exemplo, de estatística também, né, de produtividade, a produção de sentenças dentro de um Sejusque, ela é creditada ao juiz coordenador dessa unidade.
Os conciliadores também são avaliados aqui na linha de ponta, né? O seu trabalho é permanentemente avaliado pelas partes que passam pela conciliação e pela mediação. Bom, o Cadastro Nacional de Mediadores, ele vai conter resultados dessas avaliações que são feitas em loco, bem? O que eu tenho no Sejusc, de acordo com a resolução 125? Pelo menos não, necessariamente, né, um juiz coordenador, ele pode, em alguns casos, ter dedicação exclusiva ao Sejusc, que alguns estados implantaram dessa maneira. No estado de São Paulo, por exemplo, os juízes cumulam, né, a vara de exercício de titularidade mais o Sejusc. Eu não sei como é aqui no estado de vocês, até fico curiosa, tá bem? Esse juiz vai realizar as homologações dos acordos ali realizados e firmados. Esses acordos, uma vez homologados, constituem título executivo judicial. O Sejusc tem que ter também pelo menos um servidor com dedicação exclusiva. No caso do nosso Sejusc, são 3 servidores, uma chefia e mais 2 escreventes, todos capacitados nos modos da resolução 125, nos modos do seu currículo, né, da sua grade curricular. Cada setor, cada Sejusc tem 3 setores. Setor de solução de conflitos pré-processuais, ou seja, antes da entrada do processo, propriamente dito, você ajuiza uma reclamação pré-processual. Também há o setor de solução de conflitos processuais, que são os processos já ajuizados, por isso processos, não é? Que nos vêm através da remessa eletrônica pelas varas que nós temos no fórum local. E também o setor de cidadania, não é? O setor de cidadania que presta informações cidadãs, pode fazer convênios, por exemplo, com setores de psicologia, de assistência social de faculdades, não é? E esse serviço vai sendo distribuído aos cidadãos. Bom, podem atuar nos Sejuscs, evidentemente, quando é possível, a estrutura estadual mantém, né, e consegue manter, Ministério Público, Defensoria Pública, procuradores, advogados, toda a estrutura que dá suporte para a atividade fim, que é a realização da conciliação e da mediação, ela pode ser proporcionada, então, no PMEC, né, dentro dos Sejuscs. Bom, somente serão recebidos conciliadores e mediadores nos Sejuscs para atuação as pessoas que têm graduação há pelo menos 2 anos, em qualquer ramo, não necessariamente no direito, não é? E eles têm que estar capacitados nos moldes da resolução 125 do CNJ. Essa resolução da qual estou fazendo um comentário com você. Então, todos os conciliadores e mediadores e outros especialistas, né, em solução devem se submeter tanto à capacitação quanto ano a ano a aperfeiçoamentos permanentes e a avaliações permanentes pelos usuários. Os cursos, repito, são feitos com base em diretrizes estabelecidas pelo CNJ, isso sempre, isso em nível nacional. Como é o curso para se formar conciliador? 40 horas de prático teórico ou teórico prático, não é? Que é isso que estamos fazendo nesse momento, conversando sobre teoria, e depois de 60 a 100 horas de estágio prático supervisionado nos Sejuscs. Então, nós recebemos também nos Sejuscs os estagiários dos cursos de capacitação em conciliação e mediação judicial. Os mediadores, os conciliadores e os demais facilitadores, né, a equipe de apoio, todos nós estamos sujeitos ao Código de Ética que vem no anexo 3 da Resolução 125, tá bom? Aqui, ressalvadas as hipóteses do artigo 167, parágrafo 6º, todos os mediadores receberão pelo seu trabalho a remuneração prevista. A hipótese do 167, parágrafo 6º, ela fala dos mediadores concursados, não é? Caso contrário, a remuneração vem das próprias partes. Bom, nós temos um PMEC para cada estado da federação. E, ano a ano,
né, ou às vezes no formato de biênio, eles realizam os fóruns dos coordenadores dos NUPEMECs. E nesses fóruns são emitidos enunciados que passam a ter aplicabilidade, né, nos trabalhos dos SEJUSCs, mas é uma aplicabilidade restrita a esse segmento da justiça. Então, compõe, não é, a legislação, digamos assim, o conjunto de normativos, né, que rege a mediação, em primeiro lugar, a resolução 125 do CNJ, os enunciados, não é, dos fóruns, dos coordenadores de NUPEMECs, assim como a legislação de mediação, o Código de Processo Civil e algumas outras leis que façam menção e incentivem, não é, a conciliação. Bem, vamos avançar mais um pouquinho. Nós também podemos ter, em todos os estados do Brasil, o cadastramento de câmaras privadas de conciliação e de mediação. Elas devem também passar por um procedimento rígido de cadastramento junto a cada NUPEMEC, também estão sujeitas a código de ética, a um rol documental que precisa ser periodicamente atualizado, e também prestam satisfações estatísticas a cada NUPEMEC. Então, a política pública, como nós dissemos lá atrás, ela tem parcerias, né, com entes públicos e privados, e as câmaras privadas são entidades que podem também ser inauguradas, não diretamente pelo Poder Judiciário, mas por pessoas da iniciativa privada interessadas em praticar a mediação privada. Bom, nós temos no anexo 1 as diretrizes curriculares, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque esse curso dos senhores não trata de capacitação, não é, para a mediação judicial, então nós não vamos passar pelo anexo 1. O anexo 2, ele sofreu revogação, não cabe comentário sobre ele, mas a gente vai falar um pouquinho do anexo 3, que eu julgo bastante importante. O anexo 3, ele traz o Código de Ética dos Conciliadores e dos Mediadores. Então, é muito importante que a gente visite, né, ainda que rapidamente, esse normativo, esse capítulo, né, esse anexo. Então, o Código de Ética, ele traz os princípios fundamentais que regem a atuação dos conciliadores e dos mediadores judiciais. Vamos lá. Confidencialidade, não é? Então, a confidencialidade assegura às pessoas a liberdade de falar sobre tudo, não é? De realmente aprofundar o debate para que depois se chegue a um diálogo propriamente dito sobre aquele conflito, para que se converse com mais liberdade. Nós não podemos ser testemunhas, né, dos casos tratados ali, não podemos violar a ordem pública, a legislação vigente, não podemos atuar como advogados ou não podemos ser um profissional que atue para essas partes em qualquer hipótese durante os procedimentos de mediação, não é? O segundo princípio é da decisão informada, nós temos que manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos, o contexto fático, não é? E para onde vamos com esse procedimento? O que estamos fazendo ali? A competência se refere ao fato de que eu preciso ter qualificação que me habilite à atuação judicial. Então, a formação é mediação judicial, nos termos da resolução 125, observada a reciclagem periódica. O quarto princípio é o da imparcialidade, que é o dever de agir, né, com ausência de favoritismo ou preferência, ou mesmo preconceito. Assegurando que cada um, né, possa conversar e agir e negociar e interagir, tendo assegurados os seus valores, os seus conceitos pessoais, né, sem a interferência dos valores e conceitos pessoais do próprio facilitador desse trabalho, né? O quinto princípio é a independência e a autonomia. O mediador, ele atua com liberdade, ele não pode sofrer pressão interna ou externa, não é? Ele pode recusar, suspender, interromper uma sessão, se estão ausentes as condições necessárias para a realização dessa sessão, do seu bom desenvolvimento, e tampouco havendo o dever de redigir um acordo ilegal ou inexequível,
não é? Então, ele tem independência e autonomia de gerenciamento desse procedimento. O sexto princípio, respeito à ordem pública e à legislação vigente, como a gente também já comentou. Sétimo princípio, empoderamento, que é o dever de estimular os interessados a aprenderem, não é, a melhor resolver os seus conflitos futuros, em função da experiência que viveram ali. Então, a política pública de solução mais adequada de conflito, ela traz, através do princípio do empoderamento, a reeducação da sociedade para o como lidar com seus conflitos futuros, depois de vivida uma experiência dentro de um Sejusc. E isso é uma preciosidade em política pública, não é? Oitavo princípio da validação, que estimula, né, o dever nosso de estimular os interessados a se perceberem reciprocamente como seres humanos, né, merecedores de atenção e de respeito. Então, todos são validados como seres humanos, suas presenças ali são validadas também. O procedimento, além da ética que rege a atuação do mediador judicial, o próprio procedimento tem as suas regras também, não é? A regra da informação é a primeira regra do procedimento. De novo, esclarecer aos envolvidos sobre o método de trabalho que vai ser empregado, não é? Apresentando de forma completa, clara, precisa, informando princípios que regem esse procedimento e regras de conduta. A segunda regra é a autonomia de vontade. Então, dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária, não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo, né? E também, olha que interessante, de interrompê-lo a qualquer momento. Então, a autonomia de vontade, ela traz plena liberdade, né? De conversar sem nenhum resquício de qualquer imposição, e também de não estar ali, caso não deseje estar ali. A terceira regra, ausência da obrigação de resultado. Então, a nossa obrigação é de meio e não de fim, não é? Nós não devemos forçar um acordo, não temos que tomar decisões pelos envolvidos, muito pelo contrário, e podemos, quando muito, nos casos de conciliação, com a autorização, né, dada pelo novo Código de Processo Civil de 2015, participar ali com algumas sugestões de soluções. Já o mediador, e a gente vai falar sobre isso, ele facilita, ele não propõe, não cria opções. O quarto regramento que rege o procedimento é a desvinculação da profissão de origem. Então, nós podemos ter ali engenheiros, psicólogos, bacharéis em direito, ou mesmo advogados, não é? Participando. Todas as profissões são bem-vindas, mas dentro da mesa de negociações, o que você vai trazer é o resultado da sua capacitação em mediação judicial, a sua habilidade de facilitação em comunicação e a sua profissão de origem, ela fica afastada. Esse é um regramento é um ponto de bastante delicadeza para vocês, não é? Oficiais da Polícia Militar, por conta realmente dos princípios e das atribuições da sua própria função. Então, é bastante importante a desvinculação da profissão de origem, mas vocês são profissionais, claro, altamente gabaritados para a solução do conflito, até porque, né, cuidam muitas vezes da prevenção, da solução, ou do remédio aplicado, não é? Na sequência do conflito. Então, são profissionais de alta valia para o movimento da conciliação, assim como os advogados, né? E mesmo afastando a profissão da advocacia, eles têm, claro, perícia para preservar, por exemplo, o devido à observação do regramento legal, né? Ou seja, eles podem coibir a inobservância, né, do regramento legal. Então, é bastante importante, todas as profissões são importantes, e nós temos, assim, no policial, um carinho bastante grande. Aqui em Araçatuba, experiências muito felizes em relação à mediação de conflitos, aos NUMECs, não é? Núcleos de Mediação Comunitária da Polícia Militar,
e em especial em Araçatuba, o NUMEC, que se tornou também posto de Sejusc do Tribunal de Justiça. Então, provando aí, né, o alto gabarito de vocês como profissionais para atuar nessa área. O quinto regramento, a compreensão quanto à conciliação e à mediação. Então, nós temos o dever de assegurar a todos os envolvidos, né, que ao chegarem a um acordo, eles compreendam perfeitamente as suas disposições, porque os acordos têm que ser execuíveis, não é? E eles precisam gerar comprometimento com o seu cumprimento. Então, a compreensão quanto a esse procedimento como um todo e as consequências dele, não é? Os efeitos desse termo de exceção, eles precisam ser muito bem compreendidos pelas pessoas. Bom, nós temos também, no Código de Ética, na Resolução 125, muitas responsabilidades e com elas também algumas sanções, né? Primeiramente, nós temos que exercer a função somente quando capacitados e cadastrados. Quando ingressamos na carreira, né, assinamos um termo de compromisso, nos submetendo às orientações do juiz coordenador da unidade, nos submetendo ao NUPEMEC do nosso estado e, evidentemente, nos submetendo também ao Código de Ética e todo o regramento da Resolução 125. Bem? Também é obrigação do mediador manter um ambiente, logo no início, inclusive, que proporcione para o advogado condições adequadas para que ele atenda ao disposto no artigo 48, parágrafo 5º do seu Código de Ética, que fala sobre o pagamento dos honorários do advogado. Então, além do conflito em si, que é tratado dentro da sessão de mediação, se o advogado precisar falar sobre seus honorários, aquele que acompanha o seu cliente à mediação, nós temos que proporcionar a facilitação também da abordagem desse tema, não é? Também vem aqui, quanto às nossas responsabilidades, a aplicabilidade para conciliadores e mediadores do impedimento e da suspeição dos juízes, né, de acordo com artigo 144 para impedimento e 155 para suspeição do juiz. Então, são os mesmos critérios que se aplicam ao profissional do mediador. Mas uma das nossas responsabilidades é de comunicar com antecedência, né, uma antecedência confortável para o centro e para si, comunicar ao responsável pelo centro a nossa impossibilidade temporária de atuação. Não é possível suspender a realização da atividade por parte de cada um de nós, não é? O conciliador também, ele fica impedido de prestar serviços profissionais de qualquer natureza aos envolvidos no processo de conciliação sob sua condição. Então, isso é durante essa mediação, ela pode durar, inclusive, mais de uma sessão, não é? Durante aquele período em que se está tratando daquele conflito, numa reunião, ou duas, ou uma terceira ou quarta, durante este ínterim, não é? Este continuado até o exaurimento das mediações, eu não posso prestar serviço de natureza alguma às partes ali envolvidas. Eu estou sujeita, né, como mediadora judicial, à exclusão em caso de condenação definitiva em processo criminal e em caso de enquadramento pela desobediência, né, a qualquer princípio ético, conduta inadequada, em relação à mediação judicial, em relação à resolução 125, podendo, inclusive, qualquer pessoa que observe essa conduta inadequada me representar, né, ao juiz coordenador do Sejusc. Então, nós estamos sujeitos à exclusão. Também permeia, né, os normativos que tratam da resolução de conflito, a recomendação 50 de maio de 2014, que também recomenda aos tribunais de justiça, Tribunal de Justiça, somos nós, né? Somos nós da Justiça Comum, mas é um reforço de recomendação para tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais, né? Para que realizem estudos e ações tendentes também a dar continuidade ao movimento permanente da conciliação. Então, além do 2010, em 2014, a recomendação número 50 reforça e abre mais esse leque, não é, de colaboradores.
Eu tenho um pequeno trecho aqui de lei do juizado, e muito rapidamente, vamos voltar aqui para ele, a gente vai falar, por exemplo, que os princípios, né, as orientações do processo do juizado também falam de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação e a transação, né, ou a transação. Então, são palavras que regem, que orientam o andamento do processo no juizado especial, nos JECs, né, e que combinam, digamos assim, são perfeitamente compatíveis com o movimento da conciliação. Bem? Eles são também os conciliadores, os juízes leigos. Em juizado especial, eles são auxiliares da justiça, assim como nós, não é? A Lei 9.099 também aponta as vantagens da conciliação. Vamos lá, mais um pouquinho. Chegamos, então, à Lei 13.140. É claro que a Resolução 125, para finalizar, ela tem muito mais artigos do que esses que comentei com vocês agora, tá bem? Eu quis somente enfatizar a importância, então, do nascimento dessa política pública, quem é o órgão responsável pela sua implantação e fiscalização, quem são os órgãos, os tribunais estaduais, também responsáveis, né, por essa capilaridade desse sistema autocompositivo e pelos seus incentivos. Falamos um pouquinho da existência dos sejusques também, das obrigações, do código de ética e do regramento que rege o procedimento em si. Apesar da informalidade, esse procedimento ele tem um desencadeamento legal necessário, um desencadeamento lógico, né, previsto em lei. Bom? Vamos, então, para a Lei 13.140, também rapidamente, um papo rápido hoje aqui sobre essas questões todas, não é? Mas, de fato, viemos para falar um pouquinho sobre a Lei 13.140. Ela define já no parágrafo único do primeiro artigo, né, o que é a mediação, que é a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, não é? As auxilia e estimula a identificar ou desenvolver as soluções consensuais para as suas controvérsias. No artigo 2º, isso é muito importante e bastante interessante que a gente fale sobre isso, a lei de mediação, ela traz também os princípios que regem a mediação, que orientam a mediação. Esses princípios, eles se somam aos princípios que eu já trouxe aqui, constantes da Resolução 125, como também norteadores do trabalho do mediador e da mediação em si. Então, aqui na lei de mediação, somam-se imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, lembrando, e eu sei que os senhores têm consciência disso, né, da diferença entre igualdade e isonomia, tá bem? Princípio da oralidade, da informalidade, da autonomia de vontade das partes, da busca de consenso, novamente a confidencialidade e princípio da boa-fé. Então, eu até anotei aqui separadinho, né, para fazer para vocês uma lembrança bastante forte sobre esses princípios. Então, aqui na Resolução 125 são 8 princípios, não é? E aqui também são 8 na Lei 13.140. Então, é uma atividade altamente protegida pela imparcialidade, pela liberdade, pela isonomia, pela informalidade, mas também pela boa-fé, pela confidencialidade, pela autonomia de vontade das pessoas, pelo respeito à lei. São princípios, eu diria, cláusulas pétreas, e não só para mediação, né? Acho que para qualquer negócio jurídico em geral. Vamos lá. Bom, há hipóteses em que existe previsão contratual para se fazer mediação, se houver conflito, não é? Com relação àquele contrato, às vezes as pessoas firmam um contrato, como é que todo final de contrato tem assim, elege o foro de Araçatuba para dirimir eventuais, não é? Pendências ou conflitos, e nesse caso você pode incluir também, pela Lei 13.140, uma cláusula de oportunidade de mediação.
Quando há a cláusula, as partes se obrigam a comparecer. Bom, Elaine, mas você falou em procedimento de autonomia de vontade, não é? Bom, a legislação preceitua obrigatoriedade de comparecimento em caso de previsão legal contratual para os negócios jurídicos privados. Compareceu, cumpriu a lei. Isso não quer dizer que você precise fechar necessariamente um acordo, se sim, e se for bom para todo mundo, tanto melhor, né? Mas também não quer dizer que você precise ficar. Você está, consignou sua presença e chega um momento que você pode sim dizer, inclusive no judicial, né? Não só no privado, olha, não quero mais, acho que a conversa encerrou por aqui. Então, a liberdade, ela realmente, ela marca esse procedimento, né? Está ali no parágrafo 2º do artigo 2 da 1340, ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação, tá bom? Do que é que tratamos dentro da mediação? Tudo? Não. Nós tratamos de direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Um exemplo clássico disso, e eu não vou fugir do clássico para não criar uma confusão para a gente aqui, não é? É a pensão alimentícia, né? O direito do filho a alimentos. Esse direito é indisponível, mas é cabível transação quanto ao seu valor, a sua forma de administração, quanto, enfim, toda a operacionalidade, né? Do pagamento de alimentos para as crianças, mas os pais não podem dispor desse direito, bem? Bom, podemos também, pela Lei 1340, versar sobre o conflito inteiro ou sobre parte dele. Bem? Artigo 2º, artigo 3º, parágrafo 1º. Aqui, de novo, a gente está falando de direito indisponível, mas transigível, que eu acabei adiantando para vocês. A lei de mediação, a 1340, ela trata tanto da mediação judicial, especificamente, trata da mediação extrajudicial especificamente e traz também disposições comuns, não é? É o caso, então, da seção 2, subseção 1, que traz disposições comuns. Ou seja, artigo 4º, né? O mediador é designado pelo tribunal ou é escolhido pelas partes. Então, isso é disposição comum, pode ser na judicial e na extrajudicial. Ele conduz o processo de comunicação entre as partes, busca entendimento, busca consenso e facilita a resolução do conflito. Isso também é algo comum na mediação judicial e na extrajudicial, né? Aos necessitados é assegurada a gratuidade da justiça também, nos dois procedimentos, judicial ou extrajudicial. Também estão sujeitos a impedimento e suspeição nas duas esferas, os mediadores e conciliadores, não é? E eles têm o dever, quando é caso de suspeição, né, de revelar às partes aquela suspeição antes do desempenho da função. Quando as revelações durante a sessão é que trazem os motivos para a suspeição, ele também tem o dever de se manifestar imediatamente e procurar junto ao chefe ou diretor do centro a substituição do profissional. No artigo 6º, a gente tem o impedimento pelo prazo de 1 ano do término da última audiência em que ele atuou, para assessorar ou prestar serviço, patrocinar qualquer uma das partes. Então, a gente já disse que durante o procedimento não se pode jamais prestar qualquer serviço aos assistidos, digamos assim, e aqui no artigo 6º, um tema muito especial, né, específico, que fala do impedimento pelo prazo de 1 ano, depois de terminado o procedimento da mediação. Bem, o mediador também, pelo artigo 7º, não pode atuar como árbitro, não pode funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais, em que tenha atuado como mediador para aquelas pessoas, tá? Isso quanto às pessoas e quanto ao tema. Artigo 8º nos equipara a servidores públicos para efeitos, claro, de responsabilização, especificamente na responsabilização penal. A subseção 2, ela fala dos mediadores extrajudiciais e a gente não vai aprofundar nela, tá? Vamos lá, então. Ok, voltamos. Estabelecido, então, o nosso material aqui de apoio. Peço desculpas a vocês. A gente falava sobre o artigo 8º, não é? Bom,
A subseção 2 fala especificamente sobre os mediadores extrajudiciais, assunto sobre o qual a gente não vai repousar hoje, né? Vamos pular para a subseção 3 e vamos falar dos mediadores judiciais. No espelho do que é preceituado e é determinado pela resolução 125, poderão atuar como mediadores judiciais as pessoas graduadas há 2 anos em qualquer curso, claro, de qualquer matéria, não é, reconhecida pelo MEC, curso reconhecido pelo MEC, e também que tenha obtido a capacitação de acordo com as diretrizes curriculares estabelecidas pela resolução 125. Também nesse espelhamento de resolução, o artigo 12 da 13.140 traz a determinação de que os tribunais criem, não é, e mantenham cadastros de conciliadores habilitados e autorizados a atuar, e que também exerçam ali um trabalho de regulamentação local, não é, para essas atuações. No artigo 13, nós temos a figura da remuneração dos mediadores judiciais, que será suportada, então, pelas partes. E voltamos agora, no artigo 14, na subseção 3, para o procedimento de mediação, e dessa vez com disposições comuns também, tá bom? Então, artigo 14 fala sobre o alerta que deve ser feito já no início da sessão a respeito do compromisso de confidencialidade, né, de todos os envolvidos naquele procedimento, tá? No artigo 15, nós falamos sobre a possibilidade, sobre a admissão legal, não é, da atuação em comediação, também podemos ser 2 mediadores, não é? Artigo 16, o artigo 16 fala sobre a suspensão do processo judicial quando as partes resolvem aderir à mediação judicial, apesar de já terem judicializado. Como é que isso acontece, né? Quando você ainda não ajuizou a ação, você tem a mediação num procedimento pré-processual. Perdão. Quando você tem um processo já ajuizado, e você deseja, né, se submeter a um procedimento, você pede suspensão do processo, a remessa eletrônica desse processo para o Sejusc, e aí acontece a suspensão do processo pelo prazo em que durarem os trabalhos da mediação judicial. Isso se chama a mediação incidental, né? É um incidente dentro do processo, um evento, na verdade, porque não se abre um incidente como o incidente é conhecido na letra crua, né, do Código de Processo Civil. Mas você pode também, mesmo que o processo esteja em andamento, você não pediu a suspensão dele, você pode também ingressar com uma pré-processual, resolver aquela pendência nesse procedimento autocompositivo e depois dar notícias, né, dentro do processo judicial que está correndo, e ali, então, extinguir também, já levando a homologação aqui, feita em pré-processual, tá bem? A decisão que suspende o andamento do processo para que ele seja submetido à conciliação e à mediação, ela é irrecorrível, mas ela não faz obstáculo, por exemplo, à concessão de medidas urgentes, né, que o juiz ou árbitro necessitem executar dentro do andamento do processo. Bom, fica suspenso também prazo prescricional, e é isso nós temos no artigo 17, ok? Bom, o artigo 18 fala sobre a possibilidade de reuniões posteriores. A primeira sessão de mediação, ela vem com voluntariedade, ou ela vem com a presença obrigatória em virtude de cláusula na extrajudicial, não é? Mas as reuniões posteriores, uma vez participando da primeira, essas sim precisam da anuência dos participantes, das partes, né? Judicialmente ou extrajudicialmente, num contexto processual ou pré-processual, para realizar mais sessões, nós precisamos que as pessoas concordem com isso. Também ali o artigo 19 traz a possibilidade de reuniões individuais dentro do próprio procedimento de mediação. Então, aquela reunião onde o facilitador da comunicação, ele facilita a comunicação entre as pessoas, não é? No rumo da resolução do conflito, caso seja esse o rumo que desejem trilhar, né, essas pessoas,
ele pode, dentro desse contexto, sentir necessidade de fazer reuniões individuais. E elas, dentro da mediação, também são sigilosas. Então, é confidencialidade dentro da confidencialidade. E o que foi dito ali, em reunião individual, somente com o mediador, somente por uma das partes, não será levado à outra parte, quando voltar, né, quando eles voltarem para a reunião conjunta, a não ser que expressamente essa pessoa autorize. Tá bem? Também está coberto pelo sigilo da mediação, pela confidencialidade, o termo e as negociações realizadas durante todo o procedimento. Então, não é de bom tom e tem enunciado também, FONAMEC, né, que são os fóruns dos coordenadores de NUPEMECs, que preceituam ao não lançamento de propostas, por exemplo, no termo. Tá bem? Então, a confidencialidade cobre também essas negociações, os assuntos nos quais se toca, não é? E o termo final da mediação, ele também está coberto por esse sigilo, tá bom? Mas, uma vez celebrado o acordo e homologado, ele, evidentemente, será necessário o cumprimento, né? A revelação dele acontece para o caso de necessidade de executar esse título executivo judicial ou extrajudicial, não é? Então, aí sim, não tem jeito, a revelação desse termo se impõe. Na subseção 2, novamente aqui, mediação extrajudicial, eu vou correr um pouquinho aqui com o meu lembrete, né? Mais espelho da resolução 125. O artigo 24 vai falar de mediação judicial, especialmente da criação dos sejusques, né, que a gente já falou aqui. Então, quando a gente fala de resolução 125, e depois fala da lei 13.140, a gente percebe claramente esse espelhamento, mas era necessário, não é, que se fizesse a criação, então, de uma lei específica, por razões óbvias, não é? Resolução CNJ é uma hierarquia, né, normativa diferente de lei específica, que é a lei 13.140, não é? Que é a lei da mediação. Então, é a diferença da hierarquização de normas, por isso a criação da lei específica. Mas ela traz, claro, em quase todo, né, o seu conteúdo, o espelhamento realmente da resolução 125, é assim que tem que ser, né? Originou de lá, tá bem? No artigo 25, na mediação judicial, os mediadores não estão sujeitos à aceitação das partes, né, uma vez que eles são designados pela chefia do SEJUSC, ok? Bom, o artigo 26, ele traz ali uma questão que demanda um pouco mais de comentário. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, né? Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, por exemplo, a 9.099, né? Que dispensa na primeira sessão ali, e nas demais, inclusive, se for o caso, a presença do advogado. Bom, as defensorias públicas, elas participam dos fóruns, eles são como autoridades convidadas, como entidade convidada, dos FONAMECs. E já houve reiteradas declarações da Defensoria Pública sobre a impossibilidade orçamentária de proporcionar aos SEJUSCs do Brasil todo, inclusive, a presença de defensores públicos ou, pelo convênio OAB-Estado, a presença dos advogados. Então, os NUPEMECs dos estados, eles, por regramento interno, eles autorizam a realização, né, das sessões sem a presença da assistência de advogado. Mas ela é altamente recomendável, para não dizer assim, totalmente necessária, não é? Mas essa é esse é um tema que tem trazido bastante celeuma, tem trazido bastante debate, não é um tema que esteja fechado ainda, muito pelo contrário, não é? A condição ideal para a negociação de um termo que vai gerar, ou de um contrato, se a gente quiser chamar assim, né, vai gerar efeitos jurídicos, a presença do advogado nesse momento, ela é fortemente, ela é quase que necessariamente, né, aconselhada. Então, nós estamos longe desse debate, nós devíamos estar, na verdade, bem próximos
da regulamentação disso para proporcionar às pessoas. A assistência jurídica, ela é bastante importante. Então, a mediação e a conciliação, eles trabalham diretamente com a parte para trazer sensação de justiça justa, né? Para trazer proximidade, humanização de justiça. Mas nós não podemos nos distanciar do regramento legal. E o advogado é o profissional, claro, indicado para cuidar dessas questões. Bom, então isso fica à deriva? Não, isso não fica à deriva. Você está na mediação judicial dentro dos auspícios, né, do fórum da justiça, do tribunal. Então, os sejusques proporcionam materiais de apoio. Outra coisa, quando se fala em estar apto, estar habilitado a atuar, a gente não está falando só de fazer o curso básico, né? Nós estamos dizendo o seguinte: quando você resolve ser um auxiliar da justiça, é muito natural, é algo assim, ato contínuo, necessariamente contínuo, que você passe a se aproximar de leituras e da busca de informações do regulamento jurídico, de como as coisas funcionam, a legislação de alimentos, a legislação de divórcio, Código de Defesa do Consumidor, enfim, contratos, né? É natural que você, que se disponha a trabalhar num determinado segmento, como auxiliar ou como um profissional concursado, você se disponha também a estudar a matéria que é tratada ali, né? Que é o material de trabalho, e está ligado à atividade fim, inclusive, que é a distribuição de justiça, a realização, efetivamente, da justiça. Então, tanto o mediador precisa cuidar dessa questão, não para prestar orientação, tá bem? Não para ser ele o assistente, para fazer o papel de advogado, não, absolutamente não, mas para que ele possa cuidar da observância, não é, do regramento legal ou da não inobservância, para que ele cuide desse aspecto, e com a presença ou com a ausência do advogado, tanto faz. Com a presença, a gente está mais protegido ainda, né? Na ausência, a gente realmente precisa zelar fortemente desse aspecto. Inclusive do equilíbrio, né? Isonomia entre as pessoas ali envolvidas. Tá bem? Então, o artigo 26 da 13.140 é um artigo do qual vocês ainda vão ouvir falar por um bom tempo, né? E eu espero que com notícias felizes, né? Agora, então, nós vamos falar sobre a confidencialidade e as suas exceções, na 13.140 também, ok? Bom, então, o dever de sigilo, ele é preceito, ele é princípio, né? Ele norteia os trabalhos da mediação. Mas existem exceções para a confidencialidade. Por exemplo, qualquer tipo de informação relativa ao procedimento, né, vai ser confidencial, relacionado relativamente a terceiros, não podendo ser revelado realmente, nem processo arbitral, nem processo judicial, mas se as partes expressamente decidirem de forma diferente, né, ou quando a sua divulgação for exigida por legislação, ou porque é necessária para o cumprimento do acordo, aí, como eu disse, evidentemente, isso tem que ser revelado, tá bem? O dever de confidencialidade, ele se aplica ao mediador, às partes, aos seus prepostos, advogados, assessores técnicos e quaisquer outras pessoas, não é, de confiança que tenham direto ou indiretamente participado do procedimento de mediação. Então, todas as pessoas, por exemplo, que circulam pelo Sejusc, por exemplo, aquele estagiário que conduz a parte da triagem até a sala de sessão, ele já está comprometido com a confidencialidade, não é, da presença daquela pessoa ali. Bem? Vou voltar aqui um pouquinho só. Ok. Bom, a regra da confidencialidade, ela também está entre as exceções dessa regra, não é? O dever das pessoas prestarem informações tributárias, administração tributária. Então, não tem segredo em mediação, né, que possa proteger informações tributárias. O órgão tributário tem que, quando, né, interessado, ele tem acesso a esse material. Bom, também será confidencial a informação prestada na sessão privada, como a gente já mencionou aqui. Bem?
Daí em diante, no capítulo 2º, né, da Lei de Mediação, os dispositivos comuns, eles já caminham aqui para a autocomposição de conflitos, quando é parte a pessoa jurídica de direito público. Então, essa é uma seara, né, sobre a qual a gente também não vai navegar. Bom, tendo dito isso, eu digo a você que chegamos ao final, então, dos comentários a respeito da Lei 13.140. O que eu vou comentar com você um bocadinho aqui é que, em 2017, 14 de março de 2017, além de Resolução 125, Recomendação 50, as emendas à resolução, a criação da Lei de Mediação 13.140, em 2017, o próprio CNJ, ele fez uma publicação que ampliou a possibilidade de atuação em conciliação judicial, permitindo que ela fosse feita por estudantes dos últimos períodos do curso de Direito e sob supervisão, não é, de professores capacitados como instrutores CNJ. Essa autorização, ela não se aplica aos mediadores, tá bem? Bom, falamos de resolução, falamos de 9.099, falamos brevemente até que sobre a 13.140, falamos agora também da publicação em 2017 de um enunciado, né, digamos assim, eu estou chamando de enunciado do CNJ, que amplia a autorização de atuação. Então, agora a gente vai passar muito rapidamente só sobre os números, praticamente, dos artigos que tratam dos incentivos ou do assunto diretamente, mediação judicial dentro do Código de Processo Civil. Só para não dizer para você que, a gente não dizer que eu não passei por isso, tá bom? Bom, artigo 3º, não se exclui da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, mas no parágrafo 3º, ele admite também a conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, pelos defensores públicos, pelos membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, artigo 3º do Código de Processo Civil, parágrafo 3º. Lá no artigo 149 do CPC, os mediadores e conciliadores, eles são aqui nomeados, declarados auxiliares da justiça, né? Além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. Então, incluiu-se no rol das pessoas que auxiliam a justiça, os mediadores e os conciliadores judiciais. Dos conciliadores e mediadores judiciais, mereceu ali uma seção, a seção 5 do CPC, a partir do artigo 165, deu dedicação a esse tema e a essas pessoas, esse personagem novo, esse auxiliar da justiça, não é? Então, os tribunais, segundo o artigo 165, também no espelhamento da resolução, e agora espelhando também a lei de mediação, né, os tribunais criarão centros judiciários de solução de conflito. No parágrafo 2º, ele fala de algo que eu não queria deixar de falar com você, que também é uma novidade trazida pelo Instituto. Os estudos de mediação trouxeram para o Brasil, e foi o sistema adotado pelo Brasil, né, a mediação facilitadora. Então, ela facilita a comunicação entre as pessoas e elas identificam seus interesses e necessidades e elas, por meio dessa facilitação também, criam, né, entram num processo criativo próprio para as suas próprias soluções. Mas o parágrafo 2º do artigo 165 do CPC fez uma diferenciação das funções do conciliador e do mediador. Ele diz no parágrafo 2º que o conciliador ele poderá sugerir soluções, numa atuação mais propositiva. Já no parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele fala da figura do mediador, né? Atuará preferencialmente em casos em que houver um vínculo anterior entre as partes, ou seja, relação continuada, não é? Havia uma relação anterior ao conflito, e ele dá a essa pessoa, o mediador, a autorização para auxiliar os interessados a compreenderem melhor as questões, os seus interesses, de modo que eles possam restabelecer a comunicação, identificar esses interesses, não é? Essas necessidades, essas questões a resolver, e por si próprios chegarem à solução consensual que gere benefícios mútuos. Então, nós temos
o trabalho dessas duas figuras, do conciliador e do mediador, diferenciado, né? Diferenciação essa dada pelo Código de Processo Civil. Achei bastante importante também passar isso para vocês, tá bom? Artigo 166, também do CPC, traz para mediação e para conciliação princípios também. Quais são eles? Que vão se somar aos que já foram trazidos, os 8 da resolução, os 8 princípios da lei de mediação, somam-se agora os princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, novamente, da oralidade, novamente, da informalidade, de novo, da decisão informada, mais uma vez, também, né? Então, nós temos o entrelace, né, dessas normas, a fim de fato, todo o sistema jurídico, aquele que lida preferencialmente com a lei específica, aquele que lida com o Código de Processo Civil, que é nacional, aquele que lida com a resolução, né, que não tem a força, por exemplo, de lei do Código de Processo Civil. Então, esses 3 normativos, eles conversam numa mesma linguagem pela implementação e para facilitar o funcionamento da política pública. E daí por diante também fala-se aqui também no Código de Processo Civil, né, aqui no 167, que os mediadores e conciliadores deverão ser inscritos também em cadastros nacionais, nos cadastros estaduais, tá bom? No parágrafo 5º do 167, tem algo também bastante interessante em relação aos advogados. Conciliadores e mediadores judiciais, cadastrados na forma do caput, se são advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem as suas funções. Esta também é uma matéria aberta, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, e já fechada, segundo os FONAMECs. Então, no segundo FONAMEC, por uma manifestação de um dos desembargadores, na ocasião, ele fez uma manifestação que virou enunciado, dizendo o seguinte, que não se aplicam, né, impedimentos, né, não tem ou, aos advogados para que atuem dentro do SEJUSC na mesma cidade ou na mesma comarca, por conta de eles estarem ali sujeitos às ordens, enfim, à corregedoria, né, de um juiz específico, de uma unidade judiciária que não é a vara judicial. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado não pode atuar como mediador na mesma cidade, na mesma comarca de subseção dele. Então, também é uma questão aberta. 2 questões em aberto ainda, para bastante debate, né, no meio jurídico brasileiro. Então, a necessidade ou não do advogado, ou a viabilização da sessão ou não, sem a presença do advogado, tá bem? E agora, o que eu trago para vocês aqui, o exercício da advocacia na mesma cidade, ou na mesma comarca, em que há o SEJUSC, né? No 168, falamos de novo sobre escolha, né, do conciliador e do mediador. Também falamos no 169 sobre remuneração do mediador. Falamos de voluntariado no parágrafo 1º do 169, mediação e conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário. Inclusive, hoje, o regramento diz, regramento no PMEC, né, que você trabalhará em 90% dos casos com remuneração e 10% sem remuneração. Essa realidade perfeita ainda não se concretizou, né? Nós temos a questão da remuneração também como um tema ainda em aberto. No estado de São Paulo, nós temos a resolução 809, ela está em vigor, ela prevê o pagamento pelas partes, não é? Mas ainda alguns advogados, ou até partes, eles resistem um tanto, né, à realização desse pagamento. Os mediadores vêm abrindo mão de receita, nesse caso, né, quando as pessoas se recusam, mas é uma resolução que está em pleno vigor, né, e pode ser aplicada. O juiz pode arbitrar, pode extrair certidão de crédito, pode haver, né, a busca da cobrança desse valor, tá bom? Estou falando no âmbito também do estado de São Paulo, tá bom? Vamos lá. Aqui no 170 a gente vai falar de impedimento ou suspeição e a necessidade de
noticiar isso imediatamente, não é? No 171, o Código de Processo Civil fala que, no caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador deverá comunicar, não é? Isso a gente já leu lá na resolução, a gente já leu lá na lei de mediação, tá bom? Aqui no 172 a gente fala do impedimento por 1 ano, contado do término da mediação, né? Impedimento por 1 ano para atuar como profissional de outra área para aqueles a quem assistiu na mediação. Então, também um espelho de norma aqui. E o 173 fala de exclusão de conciliadores e mediadores e elenca aqui, né, as infrações. Então, você verifica novamente cumprimento do Código de Ética, conduta aprovável e não reprovável, no caso de reprovável ou de cometimento de crimes, assim como na lei de mediação e na resolução, a possibilidade de exclusão trazida também pelo Código de Processo Civil. E, por adiante, vai, né? Vamos lá. Artigo 334, esse é um artigo de aplicação geral aos processos, ainda que de rito comum, né, dentro do Código de Processo Civil. Esse é o artigo que leva o processo para o Sejusc. Então, se a petição inicial preencher os requisitos, aí está lá no parágrafo 4º, enfim, desculpa, no caput, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, e se não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz vai designar audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado, né, com antecedência de 20 dias. Bom? Então, no 334, o que acontece? Estão aqui os regramentos, né, de remessa para o Sejusc, os porquês da remessa. Então, se não houver improcedência liminar, deve ser providenciada a remessa para tentativa de negociação no Sejusc. E tem uma questão, assim, realiza ou não realiza, né? Eu, na petição inicial, eu digo que não quero me submeter ao procedimento de mediação. A minha autonomia de vontade precisa ou não ser respeitada. Então, aqui nós temos uma figura de legislação que traz uma circunstância bastante interessante e de incentivo aos procedimentos autocompositivos. De que forma? Segundo o artigo 334, quando uma das partes manifestamente, né, não deseja a conciliação, mas a outra se omitiu ou disse que deseja, é obrigatória a presença de ambos sob pena de multa em 2% do valor, né, pecuniário buscado no processo. Se ambas as partes manifestarem até 10 dias antes da realização da sessão designada, aí sim é a única hipótese em que a sessão não se realiza, né? Bom, e se um não quer, o outro não se manifestou, a sessão está se realizando, aquele que não quer faltou. A imputação, então, dessa multa. Tá bem? Vamos adiante, são medidas de incentivo, né? Está aqui, ó, no parágrafo 8º, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2%, né, da vantagem econômica a ser obtida ou pretendida no processo. Aí nós temos artigo 487, que fala da sentença e prevê, não é, a transação lá no 3B, então 487 3B, é a transação, né? Vamos lá. Bom, artigo 695, parágrafo 4º. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas dos seus advogados ou defensores públicos, também tema aberto. Então, o mandamos do Código de Processo Civil é de que a parte deverá. Como eu disse antes, os regramentos internos no PMEC, eles autorizam a realização, ainda que não se possa ter a presença do advogado ou do defensor público. Bem? Mas é um artigo também, é um parágrafo de artigo que está em vigor. Então, voltamos àquela questão, discussão em aberto. Bem? E a partir do 693, as ações de família. Ela consta aqui no material de apoio, esse material de apoio vai ser passado, não é, para o oficial responsável pelo conteúdo do curso de vocês, em específico por esse tema, né, aspectos legais da mediação, e quem tiver a curiosidade de fazer essa leitura sobre ações de família e como é que isso se dá, né, o tema mediação para processos de família, então é a partir do artigo
693, vocês podem fazer uso, tá bem? Dessa ferramenta. Então, era isso que eu pretendia, nesse momento, compartilhar com vocês, com bastante satisfação. Peço desculpas, acho que eu até me alonguei um pouquinho, não é? Peço desculpas também pelas intercorrências que a gente teve aqui na nossa tecnologia, o que gerou umas emendas, né, no nosso, uma necessidade de edição do nosso vídeo, mas eu quero agradecer a atenção dos senhores, digo que isso era o que eu propunha para essa data, em termos de partilha, espero ter enriquecido essa busca. Claro que não se buscou, não havia a menor intenção de se exaurir o tema, até por não ser nem autoridade competente para isso, né, para tal função, mas eu espero ter instigado os senhores a consultarem o regramento que cuida, né, da temática solução adequada de conflitos no Brasil, porque os senhores são personagens muito importantes na concretização dessa política pública. Então, fico por aqui e agradeço muito a escuta ativa de todos os senhores, as minhas modestas explanações. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus.